Olá pessoal, meu nome é Estela Bonifácio, eu cursei Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense entre os períodos 2014.2 e 2019.1. Hoje eu estou no primeiro ano do mestrado, também em Relações Internacionais, no programa de pós-graduação Santiago Dantas. Eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência em relação ao trabalho de conclusão de curso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Casvin pelo convite. Eu fico feliz em poder ajudar de alguma forma e gostaria também de parabenizá-los por essa iniciativa, que ao meu ver é bem importante. As conversas que eu tive com quem já tinha concluído o TCC me ajudaram muito, porque eu pude tirar algumas dúvidas, pude antecipar alguns problemas, algumas dificuldades que eu viria encontrar e pude também aproveitar as dicas que essas pessoas me passaram. Espero poder ajudá-los da mesma forma que essas pessoas contribuíram comigo. Bom, o título do meu TCC é o Processo de Construção do Projeto Carlotista e da imagem de Dona Carlota Joaquina diante do contexto político do final do século XVIII e do início do século XIX. Eu sei que ficou bem extenso, mas eu acabei optando por deixar assim mesmo, porque eu acredito que o título deve evidenciar o conteúdo que o leitor encontrará ao longo do texto. O título deve situar a pessoa que vai ler em relação ao que ele encontrará ao longo do seu trabalho. A escolha desse título foi o último passo de todo o processo de elaboração do meu TCC. Eu só cheguei nele depois que eu já tinha terminado de escrever. Quando eu precisei preencher a ficha de inscrição em TCC 2, eu coloquei um título bem genérico, bem geral mesmo, e só defini depois que eu já tinha terminado o trabalho. Como o próprio título indica, o objetivo da minha monografia é buscar compreender o processo de desenvolvimento do projeto político da Carlota Joaquina, assim como analisar o desenvolvimento da imagem negativa em torno dessa personagem histórica que se propagou ao longo do tempo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que eu cheguei nesse tema. É importante dizer que não era o que eu tinha planejado inicialmente. Quando eu estava no segundo período, eu tinha estabelecido que eu trabalharia com a transição da política externa de Portugal feita no Brasil para uma política externa efetivamente brasileira. Os textos da disciplina Política Externa Brasileira despertaram o meu interesse em relação a esse processo de transição. Então, ao longo da graduação, eu fui procurando mais e mais textos que abordassem essa questão. Quando eu me inscrevi em TCC 1, isso foi em 2018.1, eu ainda tinha essa ideia em mente. Aí no finalzinho de 2018.2, eu acabei mudando de ideia. É importante dizer que eu não emendei TCC 1 e TCC 2. Eu preferi deixar para fazer a monografia só em 2019.1, porque eu ainda tinha algumas matérias para cursar e também estava envolvida em outras atividades. Então eu preferi deixar o TCC para 2019.1 para que eu pudesse me dedicar integralmente a ele. Aí quando chegou no finalzinho de 2018.2, eu entrei em contato com o meu orientador, que foi o professor Gabriel Passetti. Ele estava me ajudando a fazer um levantamento de textos que eu iria usar no meu trabalho. E aí ele acabou encontrando um livro que tinha sido lançado em 2007, que continha documentos, cartas que envolviam de alguma forma a Carlota Joaquina. E a partir do momento que eu tive acesso ao conteúdo desse livro, eu me interessei por essa personagem histórica, fui procurar mais textos sobre ela e eu percebi que a maioria dos trabalhos que eu encontrava envolvendo a Carlota Joaquina tratavam ela em cima de um estereótipo, como se ela fosse uma mulher ambiciosa, conspiradora e gananciosa pelo poder por si só. Pouco se falava sobre o projeto político dela, e os que abordavam essa questão
tratavam como se esse projeto político fosse fruto desse estereótipo criado sobre ela e não como se fosse consequência de todo o complexo tabuleiro de jogo político da época. Então, quando chego um pouquinho antes do semestre 2019.1, eu cheguei à conclusão que eu seguiria um outro caminho, diferente do que eu tinha planejado lá no início da graduação. Eu não acredito que essa mudança feita em cima da hora tenha me prejudicado, apesar de eu ter que correr atrás de uma literatura que eu não tinha tanta familiaridade assim. Era um tema que me instigou bastante, me interessou, chamou a atenção. Isso me manteve motivada para procurar mais e mais sobre o assunto e me manteve motivada para escrever sobre isso. Agora eu vou passar algumas dicas para vocês com base nas minhas experiências pessoais. A primeira delas é que vocês devem escolher um tema de pesquisa que vocês se interessem, que vocês gostem, que faça vocês se questionarem a todo momento sobre aquilo. Por mais que seja considerado como um tema ambicioso, por mais que alguém fale para vocês que vocês escolheram um tema difícil, não deixe de seguir esse caminho escolhido por causa disso. Eu sei que é um processo cansativo, que demanda uma carga de leitura considerável, só que a partir do momento que você está trabalhando com um tema que vocês realmente gostam, que não foi imposto por outras pessoas, então eu acredito que isso facilita bastante o processo. A segunda dica que eu tenho para dar é em relação à fonte de pesquisa. É importante, antes de começar a escrever, verificar se vocês têm material suficiente para seguir com esse tema, se as fontes se encontram disponibilizadas online ou se vocês vão ter que se planejar para ir a bibliotecas para desenvolver parte da pesquisa. A terceira dica é em relação à orientação. É importante que vocês escolham um orientador ou uma orientadora que tenha uma área de pesquisa que dialogue ainda que minimamente com o seu tema de trabalho. Esse tipo de informação vocês podem encontrar na página do Facebook Relações Internacionais e Estudos Estratégicos UF, ou então procurar diretamente no Lattes desses professores ou professoras. Na minha experiência, o meu orientador contribuiu bastante com o meu trabalho, ele indicou textos que eu poderia utilizar, ele me ajudou a delimitar o meu tema de pesquisa para que fosse viável fazer o trabalho dentro do tempo que eu tinha. Conforme ele lia o meu trabalho também, ele apontava alguns erros, mostrava o que eu poderia melhorar e também ressaltava os pontos positivos. Então, esse feedback, as conversas que eu tinha com ele foram fundamentais e são coisas que eu levo comigo ao longo da minha vida acadêmica, nessa nova etapa da minha vida acadêmica. Agora eu vou apresentar para vocês umas dicas mais práticas. A primeira delas é que uma coisa que me ajudou muito foi que desde o início do meu processo de escrita, eu procurei enquadrar o meu trabalho nas normas apresentadas pelo documento chamado Apresentação de Trabalhos Monográficos de Conclusão de Curso, que é um documento da UF, e também nas regras de formatação das monografias da graduação do INES. Esses documentos serviram como guia para o meu trabalho em termos de margem, de tamanho de fonte, como que as citações deveriam ser feitas, quais elementos o meu trabalho deveria apresentar. Também, conforme eu ia lendo os textos e escrevendo o meu trabalho, eu já ia fazendo as referências bibliográficas para que, assim, no final, eu não precisasse voltar lá no primeiro capítulo para fazer uma revisão, para fazer a adequação do meu trabalho em relação a essas exigências. A segunda dica, outra coisa que me ajudou muito, foi que desde o início do meu trabalho, desde o início do planejamento, eu já tinha um arcabouço teórico metodológico estabelecido. A metodologia ela é importante porque ela ajuda você a se aproximar do seu objeto de pesquisa. Então, esse arcabouço me ajudou a estruturar o meu TCC. Quando eu estava ainda na fase de planejamento,
com base nesse arcabouço e também com a ajuda do meu orientador, eu dividi o meu trabalho em 3 capítulos e nesse planejamento inicial eu indiquei os tópicos que eu pretendia abordar em cada divisão para que eu tivesse uma noção de onde eu queria chegar com cada capítulo desse. Para ilustrar essa questão da metodologia para vocês, eu parti de uma base metodológica de matriz Foucaultiana, que tem como ideia norteadora a noção de que os indivíduos não possuem uma ontologia rígida, não possuem uma natureza humana que possa ser considerada como boa ou má. Considera que o comportamento dos indivíduos é fruto do processo de subjetivação ao qual essas pessoas estão submetidas e que, por sua vez, é reflexo do contexto político, social, econômico e histórico. Então, no meu primeiro capítulo, eu procurei apresentar um desenho do cenário sobre o qual a Carlota Joaquina atuava, de forma a contextualizar a sua atuação política. No segundo capítulo, eu fiz um trabalho com documentos e cartas, de forma a observar essa atuação política dela. E, por fim, no terceiro capítulo, eu procurei analisar como essa atuação política dela, diante do cenário ao qual ela estava inserida, teria contribuído para o desenvolvimento da imagem negativa dela, que se propagou ao longo da história. Uma dificuldade que eu tive é que eu fiz um cronograma para seguir ao longo do semestre. Eu tinha estabelecido que eu escreveria um capítulo por mês e tinha planejado também algumas metas diárias para serem seguidas de forma a conseguir seguir direitinho esse cronograma, só que eu não consegui cumprir com esse planejamento. E então isso acabou sendo um pouco fonte de sofrimento e de frustração. Eu não consegui manter o ritmo. Tinha dia que eu não conseguia escrever nem um parágrafo, nem mesmo uma linha, mas em compensação tinha outras ocasiões que eu conseguia ir além do que eu tinha planejado. Então, o que eu tirei disso tudo e que eu levo comigo até os dias de hoje no mestrado é que é importante sim ter um planejamento. Não deixem tudo para o final, vocês podem se enrolar, mas também não se cobrem tanto como eu fazia, porque isso acabou gerando um sofrimento desnecessário. Outra coisa que eu tirei desse processo todo é que o ato de escrita parece ser algo individual, já que é você ali sentado escrevendo, só que não necessariamente tem que ser algo solitário, muito pelo contrário. Não se isolem, procurem conversar com pessoas que já tenham concluído o TCC, que estejam passando por esse processo também, ao mesmo tempo que vocês, que eu tenho certeza que essas trocas serão enriquecedoras, o trabalho de vocês vai fluir melhor, assim. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, podem entrar em contato comigo, eu fico à disposição. Tchau, tchau, pessoal!